Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Nesse mês de outubro, a gente está discutindo sobre os conceitos de paternalismo, autoritarismo, populismo. Na aula passada, a gente viu sobre o populismo na América Latina. Claro que eu também dei destaque aqui para o Brasil, e na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre democracia e ditaduras militares que estiveram presentes na América Latina, tá certo? Então vamos lá. Olha só. O objetivo da nossa aula é a gente poder entender de que forma que as ditaduras elas estiveram presentes na América Latina, né? Por quem que elas foram patrocinadas e de que forma que elas acabaram impactando a vida em sociedade. Porque, afinal de contas, viver dentro de uma ditadura é viver em um oposto à democracia. Então, para que a gente possa entender isso, a primeira pergunta que a gente faz é: o que significa uma ditadura, né? Então, gente, uma ditadura é um regime governamental em que todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo ou em um grupo ou em um partido, né? Geralmente o ditador ele não admite ideias e ações e opiniões que são contrárias à sua. É por isso que uma ditadura ela é oposição à democracia, porque quando a gente fala em democracia, pelo menos na teoria, é aquele poder que emana do povo. É a ideia de que todas as pessoas que estão dentro de uma sociedade, elas teriam o direito de participar das decisões políticas. Mas dentro de uma ditadura isso não ocorre, porque os direitos políticos, os direitos civis, eles são todos cancelados, né? Então é um regime que não existe a participação da população. Né? Dentro de um regime democrático, nós temos o poder dividido em legislativo, executivo e judiciário. A gente sabe que o poder legislativo são os vereadores, os deputados, os senadores e senadoras. Dentro do executivo, a gente tem as prefeituras das cidades, os governos dos estados e a presidência da República, né? Dentro de uma ditadura, isso não existe. Da mesma forma que não existe judiciário, porque todos os poderes eles passam a ficar concentrados na figura de uma única pessoa, que é o ditador. Bom, então, quando a gente pensa em ditadura militar aqui na América Latina, a gente precisa primeiro entender qual é o contexto histórico. E o contexto histórico é esse aqui, Guerra Fria. A Guerra Fria, né, ela, como o próprio nome diz, ela não chega a esquentar, né? Desculpa o trocadilho, mas a Guerra Fria, ela é uma guerra ideológica, travada entre os Estados Unidos da América, representando o sistema capitalista, e a ex-União Soviética, representando o socialismo, né? Então, essas duas potências mundiais, né, uma potência econômica e militar, lembrando que por que eu falo ex-União Soviética? Porque a União Soviética era um conjunto de 15 repúblicas socialistas dentro da Europa, mas a União Soviética ela quebra em 1991. Então, a gente tem essas duas potências lutando para poder gerar uma hegemonia no mundo. Então, a gente tem os Estados Unidos representando o capitalismo e a ex-União Soviética representando o socialismo. E essas duas nações elas vão entrar em um combate. Os Estados Unidos não chegam a invadir, de fato, o território da União Soviética, né? Da mesma forma que a ex-União Soviética não chega a invadir o território norte-americano. Então era uma guerra fria porque eles só ficavam se ameaçando. Então os Estados Unidos, que tinham acabado de jogar 2 bombas atômicas no Japão,
falava, olha, União Soviética, eu tenho bomba atômica, eu posso jogar aí. E a União Soviética, ela falava a mesma coisa, e de fato eles tinham muito poder, né, em relação ao armamento bélico. É por isso que a gente tem a corrida armamentista, a corrida para o espaço, né? Então, essas duas potências, elas ficam tretando e elas vão fazer o quê? É quase como uma gincana, é um processo eleitoral que a gente vive hoje no Brasil, né? Nós temos dois grupos antagônicos e cada um vai buscar os seus aliados, que é algo normal, é natural. Então, os Estados Unidos ia buscando pelo mundo os países que poderiam lhe apoiar e a ex-União Soviética, ela fazia a mesma coisa, né? E então, como assim? Eu quero que você se ligue em relação ao envolvimento dos Estados Unidos, né? Vale a gente lembrar, gente, que durante esse período de Guerra Fria havia um medo de um suposto perigo comunista, né? Que é o que a galera mais fala aqui no Brasil. É cansativo ter que explicar o óbvio para essa galera. Porque, gente, o Brasil nunca teve nenhuma estrutura que pudesse ter um governo comunista. Ao longo da história brasileira, o Partido Comunista, ele na maioria das vezes estava em uma clandestinidade, porque era proibido, gente. Esse discurso de perigo comunista, ele existe desde a década de 50, 40, desde que termina a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, começa todo esse discurso de um perigo comunista, né? E é claro que isso foi uma propaganda muito bem feita pelos Estados Unidos, de que o mundo iria virar comunista. Então, galera, se alia aqui comigo, né? Era muito esse discurso. Então, nesse cenário, os Estados Unidos, né, ele tinha muito medo da expansão socialista, principalmente depois da Revolução Cubana, né? Cuba tinha muitos acordos econômicos e diplomáticos com os Estados Unidos. Depois que Cuba passa pela Revolução Cubana, se torna uma nação socialista, Cuba quebra os acordos com os Estados Unidos, né? Um dos principais produtos, a gente pode citar o tabaco, a gente pode citar o petróleo, que é o principal deles. Então, os Estados Unidos que compravam petróleo num preço muito barato, né? Cuba muito pertinho ali dos Estados Unidos, penso que, eita galera, ficou difícil, porque a gente está comprando o produto desse país, o país agora é socialista, não quer mais acordo econômico com a gente. Então, os Estados Unidos tinham esse medo do crescimento do socialismo dentro da América Latina. Então, o que ele vai fazer? Vai começar a patrocinar ditaduras. Então, ele chega aqui no Brasil e diz, olha, beleza, o governo militar quer fazer uma ditadura? Beleza, eu apoio vocês, desde que vocês tenham uma economia capitalista. E é isso que acontece. Vai para o Chile, vai para a Argentina, vai para o Peru e faz esse trabalho na América Latina inteira, né? Por isso que a gente diz que, de fato, gente, esses movimentos de ditaduras aqui na América Latina foram inteiramente apoiados pelos Estados Unidos, né? Então, muitos golpes de Estado foram patrocinados pelo governo norte-americano com essa ideia de impedir o crescimento do regime socialista dentro dos países latinos. Em 1950, foi estabelecido pelas autoridades dos Estados Unidos a doutrina de segurança nacional, que era uma ideia de combater o perigo vermelho, pois era dessa forma, né, que eles acabavam expressando as suas ideias. Aqui a gente também precisa falar da Operação Condor, que foi uma aliança instituída por regimes ditatoriais com a intenção de perseguir as pessoas que eram da esquerda, as pessoas que eram consideradas subversivas, né? É isso que uma ditadura ela faz e é algo um absurdo. A gente viver dentro de um país que uma parcela da sociedade é a favor de ditadura, gente. Porque dentro de uma ditadura ninguém vota, ninguém tem voz.
né? Aqui no Brasil, quem defende ditadura deveria era ser preso para experimentar o que é uma ditadura, né? Só que aqui não acontece isso, né? Em outros países da América Latina, na Argentina, se uma pessoa tá lá e diz, a ditadura tem que voltar, é preso, né? Em qualquer país, no Chile, no Peru, aqui não. Aqui a galera faz propaganda para a volta de ditadura, né? Então, é uma falta de respeito com as instituições, é uma falta de respeito com a memória, com a história de um povo que foi morto, torturado por causa de um regime militar. É uma prova de que o país, de que o brasileiro, a brasileira, não conhece a própria história. Quando eu vejo uma pessoa, e agora é uma opinião pessoal, quando eu vejo uma pessoa adulta, esclarecida, que sabe pelo menos ler, não é possível, gente, que a pessoa ache que defender ditadura é algo normal de se fazer. Certo? Então, é a prova de que essa pessoa ela nunca deve ter estudado lá no ensino médio, porque a gente estuda isso dentro da escola, ou é uma pessoa que ela não tem o mínimo noção de nada. A gente não pode normalizar esses discursos violentos que existem dentro do Brasil hoje, né? Então, ditadura, gente, ela nunca é positiva. Ah, mas na ditadura houve o milagre econômico da década de 70. É uma farsa também, né? Que milagre econômico? A gente vai falar um pouco sobre isso. Foi um momento, né, em que quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Porque a gente não teve uma distribuição de renda, a gente teve um aumento dos empréstimos com os Estados Unidos, né? Tu acha que os Estados Unidos, ele chega dentro de um país e fala, olha, beleza, vamos instaurar aqui, tu quer uma ditadura, tu é um militar, tu quer uma ditadura, tu quer dar um golpe de Estado, eu vou te apoiar, mas em troca faz empréstimo comigo, eu te empresto dinheiro, tu desenvolve a economia do jeito que tu achar melhor, com juros altíssimos. A gente bateu recorde de inflação, recorde de desemprego, né? Então, a gente precisa conhecer a história do país que a gente vive e a gente precisa conhecer a história da América Latina. A gente vive dentro da América do Sul. Nós somos povos latinos, gente. Aqui no Brasil, a galera agora, né, acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Aí fica comparando a história política do Brasil com dos Estados Unidos. E, gente, a gente vive na América do Sul. A gente precisa estudar a história do continente que nós estamos inseridos, né? Que é o continente americano. Tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A gente precisa conhecer a nossa própria história para que a gente não fique por aí falando absurdos, cometendo crimes, né, contra a própria Constituição Federal. Bom, então aqui, né, aqui é o mapa do nosso continente americano. Então, lembrando, né, gente, que quando eu falo América Latina, todo mundo quando vê o México, né, mas fica nesse conflito. O México é um país latino. O México tá na América do Norte, mas é um país latino. É por isso que ele tá aqui dentro, né, com a América do Sul e com a América Central. Então, o primeiro movimento político e social a aumentar a tensão ideológica na América Latina foi a Revolução Cubana, né? Em que os cubanos eles derrubaram um governo que já era apoiado pelos Estados Unidos. E aí acabou criando um pouco esse sentimento nos Estados Unidos de que o socialismo poderia crescer, eles eram capitalistas, então os Estados Unidos começam a patrocinar essas ditaduras. E por que eu falo ditaduras? Porque não foi uma, gente. Olha aqui, 54 Guatemala e Paraguai, 62 Argentina, 64 Brasil, 68 Peru, 73 Uruguai e o Chile, 78 República Dominicana, 79 Nicarágua, 82 Bolívia. Então as ditaduras elas estiveram presentes na América Latina inteira, né? Então, agora a gente vai analisar cada país aqui.
né, para que a gente possa entender o contexto disso. A primeira que a gente vai analisar é a ditadura militar na Argentina, que teve dois momentos, né, de 1966 até 73 e de 76 a 83. Lembrando, né, aqui vocês não precisam estar decorando as datas, é apenas eu preciso colocar a data para que a gente possa se situar. Então, olha as origens aqui. A gente tem a crise do peronismo. Lembra que a gente conheceu o Perón na aula passada? Vai ter a formação de grupos mais radicais na esquerda, o fortalecimento das forças conservadoras, né? E aqui parece a mesma estrutura em todas as ditaduras. É impressionante. A gente tem o quê? Fortalecimento das forças armadas. Óbvio, porque se é uma ditadura militar, o exército precisa estar muito bem estruturado. A gente tem a igreja, olha aí, e os empresários, né? Foi a força da ditadura aqui dentro do regime militar da Argentina. As características, um antiperonismo, a gente aprendeu que o Perón, ele tinha toda uma política populista, né? Anticomunismo, é claro, é o perigo vermelho, né? Que o Brasil até hoje, tem uma galera dizendo que o Brasil vai virar comunista. Gente, dá uma preguiça desse discurso, né? Até os governos de esquerda aqui no Brasil, gente, tiveram políticas neoliberais. Um país, uma política neoliberal nunca vai ter condições de virar uma política comunista, gente, né? Se fosse para o Brasil ter virado comunista, já teria virado há muito tempo, né? Por favor. A gente tem o quê? Aumento da repressão, da censura, das prisões, das torturas, dos assassinatos. Aqui eu trouxe aqui esse filme, os 500 bebês roubados pela ditadura argentina. É algo muito impressionante e chocante. Eu trouxe algumas dicas aqui de filmes, de documentários, né? Aqui, gente, no ano... Eu ainda vou chegar no Brasil, mas eu vou comentar logo. Aqui no ano de 2014, acho que 2013 a gente teve. 2012, 2013, 2014 e 2015, a gente teve um projeto do Ministério da Justiça, durante o governo da Dilma Rousseff, de abrir os documentos da ditadura militar. Né? Então, eu, enquanto estudante de uma universidade pública, participei desse projeto do Ministério da Justiça, em que um estudante, né, de uma universidade pública, de um estudante de cada estado do Brasil, a gente participou desse projeto, né, em que a gente foi para o Rio de Janeiro e passou uma semana aprendendo e estudando só sobre ditadura militar. Né? E aí depois a gente voltava para o estado e tinha ali o trabalho de levar documentário, de levar o cinema para as universidades públicas, com professores, com especialistas, doutores na área, para a gente poder fazer essa discussão. E eu participei desse projeto em 2014, em 2015, e a gente teve a oportunidade de conhecer esse documentário aqui do 500, os bebês roubados pela ditadura argentina. Joga no Google, tem no YouTube, dá para assistir de graça, e é algo muito impressionante, é algo muito triste, de que forma que uma ditadura ela se organiza dentro de um país. E por que 500 bebês roubados? Porque as mulheres grávidas que lutavam contra a ditadura, elas eram levadas para dentro de quartéis, muitas mulheres grávidas, violentadas, estupradas, perdendo seus bebês, ou então quando pariam essas crianças ou eram colocadas em abrigos ou eram criadas por ditadores. Inclusive aqui nesse documentário tem muito dessas crianças que foram criadas por ditadores e que quando elas estão na fase adulta, elas ficam, poxa, eu não tenho esse afeto por essa galera não me trata como filho, começavam a investigar e descobriam a sua real origem, né? Então é um filme que também fala das mães, das avós da Praça de Maio, né, gente? A Argentina, ela possui diversos grupos de memória que tentam construir
reconstruir o trajeto de perseguidos políticos na ditadura. Então, uma das principais organizações da Argentina é a Associação Civil das Mães da Praça de Maio, né? Que é também, né, as avós da Praça de Maio, porque o que acontecia? É tão interessante que essas avós eram todas senhorinhas, né, idosas. Então, elas, na ditadura, ninguém pode se reunir de uma forma coletiva, né? Porque o ditador, ele pensa o quê? Ele tem medo de quem pensa. Então, eles veem ali uma galera organizada e diz o que? Olha ali, tá tramando. E aí, como elas eram idosas, os militares nunca iam achar que elas estariam tramando alguma coisa contra a ditadura, né? Então, muitas idosas também lutaram contra essa ditadura. Lutaram para poder encontrar seus netos, para encontrar seus filhos que foram assassinados durante esse período, né? Então, a missão desses grupos é localizar e reconstituir o caminho percorrido pelas crianças que foram sequestradas e torturadas pelo regime militar na Argentina de 1973 até 1986. Né? No dia 10 de abril de 2019, foi outro dia, né, gente? As avós da Praça de Maio encontraram a neta de número 129. Gente, é um documentário que pelo menos uma pessoa com um pouquinho de sensibilidade e consciência política não tem como ficar emocionada, gente. É um documentário, elas conseguiram contabilizar 500 crianças desaparecidas. Eu lembro, em 2019 foi encontrada a 129, né? Muitas vezes os nomes não são revelados, né? Mas eu acho que ainda foi encontrado mais um, ainda em 2019, né? Então, olha aqui, gente, ela foi encontrada já com 42 anos de idade e ela já procurava há muito tempo a sua família verdadeira. Então, não tem como, gente, a gente achar que ditadura é algo bom, é algo positivo, porque milhares de pessoas, elas estão ali perdendo as suas vidas, né? E não tem essa história aqui do Brasil de dizer ame ou deixe, né? Como existia na ditadura. Se você nasceu dentro de um território, você é um cidadão, é uma cidadã, independentemente se você concorda ou não com a política vigente. Bom, agora vamos aqui para outro país, que é o Chile, né? Foi o governo do Pinochet. A ditadura no Chile é uma das mais conhecidas, é uma das mais violentas. A ditadura no Chile, gente, o Pinochet mandava fazer fogueira de gente viva no meio da rua. Por quê? Porque ele pensava o quê? Eu mato essa galera na frente de todo mundo e ninguém vai querer lutar contra a minha forma de governar. E era dessa forma, né? Era fogueira em praça pública. Né? A galera que apoia a ditadura gosta de dizer que no Chile foi ditadura e que aqui no Brasil foi dita branda, né? Ou seja, foi mais tranquila. Mas não. É porque aqui no Brasil era tudo muito mais mascarado. No Chile, não, gente. No Pinochet não tinha isso aí. Né? No Pinochet mandava fazer fogueira de gente no meio da praça, para todo mundo ver. Lá no Chile, a gente tem o Museu da Ditadura, né? E lá no Chile, se tu ficar fazendo discursinho de que é a favor da ditadura, tu é preso. Tu não gosta de ditadura, então vai pra cadeia para ver o que é bom, né? Isso aqui deveria existir aqui no Brasil, né? Uma galera que ama dizer que quer a volta da ditadura, mas aí, se fossem presos por isso, eles iam dizer, ó, tá vendo ditadura? Tu não quer ditadura? Então toma, né? Então, gente, é para a gente refletir, para que a gente não fique cometendo os mesmos erros do passado, que a gente saiba valorizar a importância de se viver dentro de um país democrático, né? Então, a gente tem aqui, na ditadura do Pinochet, né, oposição das elites econômicas contra o governo socialista do Allende, oposição dos Estados Unidos, obviamente, né, os Estados Unidos aqui, mais uma vez, patrocinando ditadura. A gente tem a queda do Allende, com o suicídio, né, no Palácio da La Moneda, e a ascensão do governo do Augusto Pinochet ao poder com o apoio dos Estados Unidos.
Olha aí a ditadura do Pinochet, né? A abertura para o capital externo, é claro, os Estados Unidos patrocinavam, mas era dizendo, e aí, tu vai fazer empréstimo comigo? Privatizações, que também é uma característica das ditaduras militares, e é muito engraçado, né? Porque ditadura militar, a galera diz assim, ah, eu amo meu país, sou nacionalista, sou patriota, e sai vendendo o país inteiro para o exterior, né? A gente tem uma grande repressão de opositores, restrições aos direitos civis, prisões, torturas, assassinatos, né? A justiça chilena, gente, ela condenou 11 ex-oficiais do regime ditatorial do Pinochet por sequestro de tortura de 14 pessoas, entre elas 2 deputados, em 2 casos de violações dos direitos humanos, né? Aí pergunta, aqui no Brasil a gente teve torturador preso? Não. A gente não tem torturador preso, né? A gente tem a gente que está no poder fazendo saudação a torturador, né? É a história do país que a gente vive. Bom, a gente também tem aqui Operação Condor. Eu fiz questão de deixar aqui um link para que você possa, caso você tenha interesse de assistir depois, né, um Repórter Brasil que apresenta a série Operação Condor, que é interessante porque envolve tanto o Brasil quanto a América Latina. A Operação Condor foi o nome pelo qual ficou conhecida a aliança político-militar entre os órgãos de segurança das ditaduras militares instauradas na Argentina, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai e no Chile. E olha, aqui no Brasil, quando a galera era exilada, expulsa do Brasil, o que é que os militares faziam? Mandavam para a ditadura no Chile. E aí a galera não morria no Brasil, mas morria na ditadura dos outros países da América Latina, né? Então, o objetivo da Operação Condor, gente, era ter informações sobre os opositores, né? Principalmente em relação à galera que participava da luta armada. As características, obviamente, mais uma vez, essa historinha de lutar contra o comunismo, né? E a gente sabe qual é a história real, né? Manter os seus poderes ali concentrados em suas mãos. Bom, outra ditadura do Peru, do governo do Juan Velasco, que é de 68 até 80, né? Mais uma vez, uma política de nacionalismo, de anti-imperialismo, uma crise econômica também que acabou impactando o Peru. E agora vamos aqui chegar na ditadura militar no Brasil. Hoje a gente fala ditadura civil-militar. Por que civil-militar? Porque houve uma parcela da sociedade brasileira que apoiou os militares quando o golpe, né, o golpe militar, ele foi dado em 1964. É civil porque a gente teve pessoas civis. O que é uma pessoa civil? Sou eu, sou você. Eu não respondo, nenhuma instituição ela responde por mim. O exército, o militar, ele fala por uma instituição. Né, isso. Então, a gente teve casos aqui na história de pessoas comuns, de empresários que pagavam para assistir sessão de tortura. E eu vou comentar aqui uma delas. Bom, então o que estava acontecendo no Brasil antes da ditadura militar, gente? O primeiro momento ele é marcado pelo Jânio Quadros, que ele assumiu a presidência em 1961, mas no mesmo tempo ele renunciou, né? Eu acho que o governo do Jânio Quadros, ele foi 9 meses, eu acho que foi isso, foram 9 meses de governo. As coisas que ele ficou mais conhecido foi o jingle dele, que era o Varre, Varre, Vassourinha, e também porque tinha tanta coisa para fazer no país que a única coisa que ele se preocupou foi em proibir as mulheres de ir de biquíni para a praia. E também proibiu rinha de galo e também proibiu os jogos de azar, né, gente? Tanta coisa, né? Tinha saúde, tinha educação, segurança, transporte, mas ele, conservador, acreditava que proibir mulher de ir para a praia de biquíni era mais importante. Bom, então aí a gente tem, né, o João Goulart, que acabou assumindo o seu governo, né? Isso aqui é uma piada também,
Porque o Jânio Quadros, gente, ele acreditava que o Brasil inteiro ia chorar porque ele estava renunciando, ninguém estava nem aí, né? E ele ainda mandou o João Goulart para a China. Acho que foi isso, né? Mas o João Goulart volta a tempo, se torna presidente do Brasil, né? Mas o João Goulart, ele tinha muito um discurso baseado em reformas de base. Então, ele defendia uma reforma fiscal, ele defendia uma reforma administrativa, universitária e principalmente agrária, né? Então, ele foi um presidente que, inclusive, ele era representante trabalhista lá no governo do Getúlio Vargas, né? Então, João Goulart, que era conhecido como Jango, do PTB, no Rio Grande do Sul, ele tinha um discurso muito forte em relação a fazer reforma trabalhista, reforma agrária, reforma administrativa, e é claro que isso não estava de acordo com os interesses das elites dominantes no Brasil, né, gente? Então, esse foi um momento de bastante efervescência, mais uma vez de polarização política no Brasil. Houve apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e da classe média, porque ditadura não era apoiada por quem era pobre, né, no sentido geral, era porque era da classe média. E é por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo, como eu falei, agora utilizado é ditadura civil-militar, porque uma parte da sociedade brasileira apoiou essa ditadura. Né? A marcha, algo que marcou foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma manifestação pública de grupos conservadores, antipopulistas e anticomunistas contrários às reformas de base proposta pelo João Goulart. A primeira marcha, ela foi realizada na cidade de São Paulo em 19 de março de 1964, planejada em resposta ao comício pelas reformas de base que ocorreu no Rio de Janeiro em 13 de março de 1964. E aí a ditadura militar no Brasil, ela é implantada no dia 1º de abril. Tem dados, a galera fala 31 de março, mas é porque foi meio na madrugada, né? Então, entrou no dia 1º de abril de 1964, quando tanques do Exército foram enviados para o Rio de Janeiro, onde estava o presidente João Goulart. 3 dias depois, o João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. No dia 15 de abril, o primeiro governo militar, a gente teve 5 presidentes militares, né? O primeiro deles foi o general Castelo Branco, que tomou posse. Né? E assim se iniciou a ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. Então, nós passamos 21 anos sem poder voltar para a presidência da República. Certo? Foram 21 anos de pessoas sendo mortas, torturadas, presas, gente. Como que uma galera pede para não votar? Não é possível. 21 anos sem voltar para a presidência, sem voltar para governo. Aqui no Piauí, a gente passou 21 anos com o governo que apoiava ditadura, porque a galera inteira era da Arena, né? Que era o partido dos militares, porque não tinha mais partido. Se acaba partido, é tudo proibido, é tudo colocado na clandestinidade, né? Então, a gente só vai votar, na verdade, são mais de 21 anos sem poder votar para a presidência da República, porque a gente só vai votar em 1989, que é na eleição entre o Collor e o Lula. O Collor ganha, se torna presidente do Brasil no dia 1º de janeiro de 1990, mas é impeachmentado em 1992. É o primeiro caso de impeachment da história do Brasil. Bom, aqui, quando a gente fala em ditadura no Brasil,
um do ponto que a gente precisa destacar é o ato institucional de número 5, o AI-5, né? Porque os militares, a gente não tem constituição, né? A galera não respeita cidadania civil, política, social. Então, a gente não tem constituição, os militares, eles iam governando através de decretos, tá certo? Então, a gente tem o quê? É o estopim para as ruas, né? Porque o Congresso Nacional permanecia fechado. Então, não tinha poder legislativo, judiciário. Era apenas o executivo com todas as leis e as normas ali concentradas na figura dos militares. O ato institucional 5, ele é conhecido como o mais violento. Ele é de 1968, né? Também é uma data muito significativa no Brasil, no mundo inteiro. A gente tem muitas manifestações pelas ruas, as pessoas, de fato, uma parte da sociedade lutava de uma forma muito intensa para que a gente conseguisse, né, se tornar libertos de toda essa ditadura. Bom, então ocorre o fim da ditadura militar lá em 1985, né, gente? Foi uma abertura lenta, gradual e segura, como os militares propuseram, né? Até porque 21 anos de ditadura, gente, a sociedade não aguentava mais. Até a galera que havia apoiado a ditadura lá no início não apoiava mais. A década de 80 é conhecida pelos economistas como a década perdida, porque a economia do Brasil ela estava destruída. Então, os militares eles se pegaram em uma situação que eles não iriam mais conseguir se manter dentro do poder durante mais tempo ainda, né? Então, o Figueiredo, o João Figueiredo, que é conhecido como o presidente, que fez a primeira parte da abertura, foi dizendo, olha, a galera que foi expulsa, exilada do Brasil, pode ir voltando, a gente vai voltar aqui com algumas medidas, né? Mas, de fato, foi um processo muito lento e muito gradual. E aí entramos na redemocratização, a luta, né? Nós temos um movimento que é muito significativo, que é o Diretas Já, de 1983, né? O povo vai às ruas, era conhecida a emenda Dante de Oliveira, que lutava para que a ditadura militar ela pudesse acabar. Aqui nesse contexto a gente tem um documentário muito interessante, que é a Democracia Corintiana, em que a gente tem jogadores como Sócrates, que foi uma referência, né? Hoje o futebol no Brasil, a galera é muito sem noção de política. Política não é processo eleitoral, política não é esquerda, não é direita, não é centrão, gente. Política é a sua consciência em relação aos seus direitos e os seus deveres dentro da sociedade, né? Então, quem não é corintiano, mas gosta de futebol, gosta de política, vai lá assistir. Democracia Corintiana, tu também consegue assistir no YouTube. É muito interessante, porque mostra como o Corinthians era um time muito envolvido nas questões políticas, né? Todo jogo, gente, eles levavam cartaz, uma frase de dizer que eles queriam que a ditadura acabasse. E o Sócrates foi uma grande referência aqui dentro desse contexto, né? Então, infelizmente, a emenda ela não passa e a gente não vai votar para presidente, né? Bom, para a gente fechar aqui a nossa aula, eu trouxe algumas dicas para que você possa entender ditadura militar no Brasil, né, por uma outra perspectiva, através da arte, através da cultura. Então, eu trouxe aqui primeiro o filme O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias. É um filme que ganhou muitos prêmios no mundo afora, retratando a ditadura civil-militar no Brasil, de uma criança que não entende muito bem o que está acontecendo, porque os pais sumiram. Sumiram porque foram presos, torturados e mortos pelos militares, né? Então é uma ironia. É o ano que os pais deles saíram de férias, mas na verdade a galera estava sendo torturada, né? A gente também tem um filme muito interessante que é baseado no livro do Frei Beto, inclusive o Frei Beto estava aqui em Teresina, que é O Batismo de Sangue, que é o que diz, né, melhor morrer do que perder a vida. Então é aquela ideia muito interessante, porque dentro da Igreja Católica houve um movimento muito forte contra a ditadura civil-militar.
E também, gente, é um filme muito forte, com muitas cenas de tortura, que realmente ali, né, te embrulha o estômago. A gente também tem um outro filme baseado em fatos reais, que é a Zuzu Angel, que era uma estilista muito conhecida no Brasil e que tem seu filho Stuart morto e assassinado pelos militares. Ela escreve uma carta, envia para o Chico Buarque, que era amigo dela, e diz: olha, Chico, se acontecer alguma coisa comigo, pode ter certeza que foram os militares. E foi o que aconteceu. Ela é colocada dentro de uma emboscada e ela acaba sendo morta. E aí o Chico Buarque, né, compartilha a carta para o mundo inteiro. Bom, agora 3 documentários muito interessantes. O primeiro é o Cidadão Boris, também ganhou muitos prêmios, também tem no YouTube. Aqui, gente, ele era um empresário, dono da Ultragás. E sabe o que ele fazia? Ele pagava para assistir as pessoas sendo torturadas, né? Dentro desse documentário é muito impressionante. Até instrumento de tortura foi homenageado com o nome dele. Um outro documentário muito interessante é o Oswaldão, que fala muito ali da guerrilha dentro do Pará, que o Oswaldão, ele era um cara negro, né, que foi estudar na República Tcheca e quando ele volta com muito conhecimento em relação às táticas de guerrilha, vai criar um grupo para lutar contra a ditadura justamente na região norte, e ele acabou ficando conhecido quase como uma figura sobrenatural dentro do Pará. E a gente também tem esse documentário, Camponeses do Araguaia, a guerrilha vista por dentro, é muito interessante e é muito impressionante, né? Como que o povo ali dentro do Araguaia, no Pará, lutou bastante, apoiou as pessoas que eram contra a ditadura, mas infelizmente tiveram suas casas, suas vidas completamente devastadas pela violência do regime militar. E aqui nós temos os números da ditadura militar para a gente poder fechar a nossa aula, né? De acordo com a Comissão Nacional da Verdade do Ministério da Justiça, que foi feito em 2014. Então, a gente teve uma média de, olha aí, 434 pessoas mortas e desaparecidas, né? 210 desaparecidos, 191 mortos, apenas 33 corpos foram localizados. Nós também tivemos militares que foram contra a ditadura na aeronáutica, na marinha, no exército. Então, os números eles são assustadores, né? Para que a gente saiba que de fato ocorreu morte, prisão, tortura, e por isso que é tão importante que a gente lute contra essa forma de pensamento ditatorial e que a gente lute a favor da democracia sempre. Ok? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e que você tenha uma consciência de como é importante viver dentro de uma democracia. Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.